Graça e paz, amados. O Senhor tem colocado no meu coração o desejo de estar contando um pouco das maravilhas que Ele tem feito na minha vida. O Senhor tem escrito páginas maravilhosas na minha vida. E uma dessas páginas começam assim. Eu morava em Minas e no ano de 1971 eu havia concluído os estudos que até então aquela cidade era uma cidade bem pequenininha, então era até os estudos que aquela cidade poderia oferecer. Se eu quisesse adiantar meus estudos, passar para nova fase, eu teria que sair dali. Pois bem, aí meus pais, eu tinha algumas primas que moravam aqui em Brasília, e meus pais nessa época estavam vendendo algumas terras ali em Minas, e ele não tinha concluído o negócio ainda. E aí eu decidi, era final de janeiro, início de fevereiro, eu cheguei aqui em Brasília exatamente no dia 2 de fevereiro de 1972. Tinha um fazendeiro, amigo da família, que morava perto da gente, que vendeu suas terras. Ele veio aqui em Brasília, comprou uma residência em Braslândia para que os filhos estudassem, ficassem na cidade estudando, e uma fazenda em Padre Bernardo, que fica a poucos quilômetros aqui de Braslândia. Muito bem. Ele contratou um frete para trazer a mudança. E meu pai combinou comigo: minha filha, tá no início do ano, você vai, e quando eu vender as terras, quando eu acertar tudo, eu vou e a gente se vê. Eu falei: tá bom, pai. Aí ele falou: vou falar com esse fazendeiro que estava lá para te levar e deixar lá na casa das suas primas. Eu falei: tá ok, combinamos tudo direitinho. Aí ele fretou um caminhão para trazer a mobília aqui para Brasília, aqui para Braslândia. Aí na bulé do caminhão vieram o senhor, a esposa dele, o motorista, e duas crianças bem pequenininhas. Uma não tinha nem 1 ano ainda e a outra não tinha nem 2, bem pequenininha mesmo. Vieram na bolé do caminhão. Eu, mais as 4 crianças dele, viemos em cima do caminhão, fazendo aquela festa. A gente cantava, a gente brincava, foi uma maravilha. Essa viagem durou uns 2 dias, até que, chegando aqui em Brasília, começou a chover. Estava chovendo muito, estava muita chuva mesmo. Aí o que aconteceu? Quando foi chegando aqui perto do Guará, eu até lembro que o pessoal falou assim: aqui a gente vai chegar no Guará agora. Aí eu lembro que eu pensei: amanhã eu estarei aqui, que era onde eu ia ficar, que minhas primas moravam, eu ia ficar. Aí passamos. Nesse meio tempo, acho que eu tava com sono, que a gente vinha no colchão, hora a gente sentava, hora a gente deitava, e eu estava deitada de bruço no assoalho do caminhão. Nós colocamos colchões entre os móveis e outro, e viemos ali, se acomodamos como podemos. Aí tava chovendo muito, começou a chover, e a chuva muito forte. Quando nós passamos no Guará, tava chovendo a cântaros, chovendo muito forte mesmo. Aí seguimos para Braslândia. E aí, nesse meio tempo, antes de chegar em Braslândia, meu corpo começou a adormecer, que eu estava... A chuva criou uma bolsa d'água em cima da lona. Em cima dos móveis tinha uma lona, e aí foi ajuntando, estava chovendo muito, foi ajuntando aquele bolsão de água. E aí, ajuntando aquele bolsão de água, e meu corpo começou a adormecer a ponta dos pés, a ponta dos dedos das mãos, e foi ficando dormente, e a água pesando, cada vez mais ajuntando água, e pesava, e aquilo ali eu já estava me asfixiando, sentindo muito mal. E aí o tempo foi passando e nada, e a situação só piorando. Chegou um tempo que a única coisa que eu sentia era as pontas dos dedos dos pés e os olhos. Eu conseguia abrir e fechar os meus olhos. Só isso, nada mais. O tempo foi passando, a chuva continuou caindo, e o tempo muito fechado. Fevereiro, cheguei aqui exatamente dia 2 de fevereiro de 1972. Tudo adormecendo demais, meus pés, minhas mãos, a ponta do dedo, os olhos, e aí comecei a desmaiar.
E entre um desmaio e outro, eu abri os olhos e clamava ao Senhor: Senhor, eu vim de tão longe e o Senhor não vai permitir nem que eu piso meus pés aqui em Brasília, Senhor. Tem misericórdia de mim. Permite que eu pise aqui em Brasília, nessas terras de Brasília. E eu clamava ao Senhor mesmo, entendeu? Aquele clamor: Senhor, Senhor, Senhor não vai permitir que eu não coloque nem meus pés aqui no chão de Brasília. Não faça isso, Senhor. Tem misericórdia de mim. E aí desmaiava, abria os olhos, acordava, abria os olhos, desmaiava de novo. Já estava nas últimas mesmo. Estava morrendo asfixiada. E o peso era tão grande que eu não movia nada mais do meu corpo. A única coisa que eu fazia era abrir os olhos. Aí o caminhão chegou ali em Brasilândia, em frente à residência, que então aquela família ia ficar, né? E que era o destino final, ali ia tirar os móveis. Mas aí o caminhão continuou lá fora, caindo chuva e a lona em cima do caminhão e tudo como estava. Quem estava na bolé do caminhão, aquela senhora, mais o motorista e o esposo dela, o pessoal que estava na bolé do caminhão saíram e a mobília continuou lá do mesmo jeito, chovendo e eu quase morrendo, acordando e desmaiando, e já estava nas últimas, estava morrendo mesmo. E de repente eu clamando ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sempre temi o Senhor desde criança. Eu aprendi a andar com Deus desde criança. Percebi as ações do Espírito Santo, o sobrenatural, desde bem pequenininha. E aí eu clamando ao Senhor, de repente eu senti aquele clarão do meu lado, como se tivesse acendido assim uma lâmpada bem forte, aquele clarão. Nesse momento que apareceu aquele clarão, eu me achei em frente a um tamborete que estava na cozinha. Eu tinha um tamborete em frente à cozinha, eu me achei ali. O Espírito Santo me transladou daquele estado que eu estava no caminhão, toda dura, enrijecida, morrendo, me transladou para aquele banquinho. Aquela senhora, quando me viu, ela veio com um pedaço de pão e um copo de café com leite. Eu comi o pão e tomei o café com leite. Foi o café com leite e o pedaço de pão mais saboroso que eu comi em toda a minha vida. Aí levantei devagarzinho, não contei pra ninguém o que tinha acontecido comigo. Fui levantando devagarzinho aos poucos. Aquela casa tinha um quintal bem grande, aí comecei a andar, cheio de planta naquele quintal, comecei olhando aquelas plantas e tal, aí o corpo foi melhorando, o tempo foi passando, não contei nada para ninguém. No outro dia eu fui pro Guará, a minha vida continuou e eu sempre procurando fazer a vontade do Senhor, sempre pensando naquelas coisas que tinha acontecido comigo. Aí eu, mais adiante, bem na frente, eu estava morando bem na frente mesmo. Onde eu morava, umas 3 casas da minha, tinha 2 jovens, que ela era evangélica. Aí, porque eu sempre tive a vontade de ir numa igreja, mas o meu maior medo, a coisa que eu tinha, que eu temia, era ir na igreja e não ter uma igreja capaz de seguir as regras da Bíblia, de seguir, entendeu? Os mandamentos santos, os caminhos santos, uma vida santa, assim como diz a palavra do Senhor. E eu desviar, eu entrar naquela igreja e me desviar. Eu pensava assim, meu coração queria entrar na igreja, mas aquela coisa em mim, aquele temor, vai que a igreja não cumpre a palavra do Senhor, não vive o que está na Bíblia, e aí eu vou desviar do caminho do Senhor. Como pode, né? Na igreja é onde a gente recebe o alimento, a palavra de Deus diz que nós somos libertos pelas palavras que temos ouvido, é a palavra que nos purifica, que vai nos purificando, mas eu tinha temor e tinha medo de eu entrar numa igreja e sair dos caminhos do Senhor. Mas tem umas passagens da Bíblia que você não consegue interpretar sozinho, você precisa de uma pessoa para te orientar.
Aí eu me vi na necessidade, eu falei, não, eu tenho que procurar uma igreja, que a igreja tem escola dominical e a igreja alguém vai me ajudar a interpretar essa Bíblia. Né? Perto da minha casa moravam essas jovens, duas jovens, eram evangélicas. Aí um dia eu cheguei para elas assim com bastante jeitinho e falei, vocês são evangélicas? Ela disse, somos. Eu falei, vem cá, é que eu queria muito visitar a sua igreja. Eu queria visitar a sua igreja, mas eu queria pedir para vocês já há algum tempo, mas eu estava muito envergonhada, estou com medo de dar algum problema para vocês. Se não for dar algum problema para vocês, não tiver problema nenhum, me leva na sua igreja. Aí eu falei, lá atrás tem umas colunas altas e a igreja é muito grande, eu não sento na frente não, eu sento lá atrás para não dar problema para vocês, tá bom? Eu sinto lá atrás. Eu quero na igreja de vocês assistir um culto. Elas, bem gentil, falou assim, não tem problema. Você pode sentar aqui na frente, não tem problema não. Aí eu fui na igreja, fui assistir aquele culto e saí dali mais abençoada. Saí dali mais interessada em conhecer as coisas do Senhor, de conhecer o caminho santo, de conhecer a obra redentora do amado Filho de Deus, Jesus Cristo, para a nossa salvação. E fui procurando ler mais a Bíblia, procurando ler a Bíblia. E aí encontrei uma parábola Jesus contou uma parábola assim. Certa vez, um rei preparou um banquete. E, quando tudo estava pronto, pediu a seu servo para ir chamar os convidados para vir para o banquete. Cada um deles deram uma desculpa. Eu não posso ir. Muitos de vocês conhecem a história. Não posso ir porque eu comprei 5 juntas de boi e tenho que testar. Eu não posso ir que eu vou fazer uma viagem. Eu não posso ir porque casei e vou partir para a lua de mel. E aí, quando o Senhor ficou muito indignado e falou assim, olha, vai para a cidade, para as ruas, chame os pobres, os aleijados e os coxos para vir para o meu banquete. Aquele servo saiu e fez como o Senhor dele tinha mandado. Só que quando ele voltou, que todos os convidados entraram na casa, sobrou muito espaço. E o Senhor falou de novo, volta lá, tem muito espaço na minha casa é muito grande, vai lá pelas ruas, pelas vielas, pelas sarjetas, chama os aleijados, os rejeitados, chama tudo, eu quero ver essa casa cheia. Aí eles saíram. E o Senhor foi e falou, olha, a nenhum desses convidados que eu chamei para o meu banquete e que não vieram, não vai mais provar do meu banquete. Aquele senhor, aquele rei que preparou aquele banquete, é Deus. O banquete a ser servido, a oferecido, é a salvação através do seu Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, pendurado no madeiro para salvar todos aqueles que nele crê. O pessoal que foram convidados para o banquete foram os judeus. Aliás, eles foram chamados desde os primórdios da humanidade, quando Deus lá em Ur da Caldeia falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra, abençoarei aqueles que te abençoar, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, sê tu uma benção. Sim, aí entrou a vez, eles rejeitaram. Também a obra, o chamamento de Deus para o banquete continuou com Moisés, quando Moisés desceu dali com as leis do Senhor nas tábuas da lei, e eles rejeitaram mais uma vez. Aí chegou a nossa vez.
Nós, os gentios, que não tinham direito de participar do banquete, os aleijados, os coxos, os que vivem à margem da sociedade, aqueles que não tinham mérito nenhum para ser convidado para o banquete, nós fomos convidados. E essas portas ainda estão abertas. Será que nós vamos rejeitar e ficar fora desse banquete? Deus prometeu que nenhum daqueles em que ele tinha chamado para um banquete, preparou aquele banquete, eles iam mais participar desse banquete. Por quê? Porque um dia Jesus vai voltar, Jesus vai arrebatar a sua igreja, a igreja dele é composta de todos aqueles que foram chamados para o banquete, ouviu a voz, aceitou Jesus como Salvador, que ele é autor e mediador da nossa fé, ele vai voltar. E ele vai tratar a situação de Israel depois. Porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Mas esse assunto aí, essa causa com Israel, Deus vai tratar em outra oportunidade, ele vai tratar. As portas das bodas vai abrir. E aí vai entrar todos aqueles que foram chamados. Chamados para participar do banquete. E aí? Você vai ficar de fora desse banquete? Jesus está às portas. Pense nisso.